Olá, então estamos de volta aqui para continuar com nossas aulas. A gente já falou de alguns tipos de equações diferenciais, né? Hoje a gente vai falar das que são homogêneas, tá certo? A gente já falou inicialmente, né? Vocês estão bem lembrados das que eram separáveis, né? Quando você conseguia colocar ela naquele formato de um lado só uma variável, né? Digamos y, dy, igual a outra variável g de x dx. Né? A gente conseguia resolver integrando dos dois lados. Essas aqui são as chamadas separáveis. Depois, a gente viu as lineares de primeira ordem. Acho que a gente podia escrever nesse formato aqui, né? Ó. F1 x dy dx mais F2 de x y igual a g de x, é uma outra função. Então, as que tinham esse formato eram chamadas de lineares de primeira ordem, né? Mas, assim, a ideia sempre era a seguinte: a gente sempre conseguia resolver a equação seguinte partindo da anterior, né? Então, a gente pegou essa daqui e transformou em separável e criou uma maneira de resolver essa. A gente fez a mesma coisa com as de Bernoulli, né? A mesma coisa. As de Bernoulli tinham um formato parecido com as lineares de primeira ordem, né? Bem parecido. Elas eram assim, né? Ó. É bem similar. F1x dy dx mais F2x y igual a g de x vezes y elevado a alfa, onde esse alfa podia ser qualquer número real, exceto 0 e 1. Perfeito? Exceto 0 e 1. Tá ok? Aí depois a gente viu as que eram exatas. Né? As exatas, aí a gente arrumava ela, né? Para que ela não fosse escrita do jeito das anteriores. Ela teria que ficar assim, ó. Como se for uma função de duas variáveis dx, mais uma outra função de duas variáveis dy igual a zero. Aí, para ela ser exata, era necessário que a derivada parcial de m em relação a y fosse igual à derivada parcial de n em relação a x. Aí a gente conseguia resolver. Aí esse método é bem distinto dos anteriores, né? Mas nos anteriores, não, olha só. A gente tomava as lineares de primeira ordem e transformava. O método foi transformando em separável para poder criar um método para ela. Aí a mesma coisa, as lineares de Bernoulli, que não são lineares, a gente fazia uma substituição, né, para que ela virasse linear. Tá certo? Tá ok? Né? Aqui a gente usou o fator integrante, né, para transformar em separável. Aqui a gente fez uma substituição simples, né? Ó. E nessa aqui a gente criou um método, né, de integração, né? Criou não. A gente usou um método de integração que era o mesmo da derivada, né? Que a gente mostrou que quando tem duas variáveis, você vai derivar, né? Você tem derivadas parciais, uma em relação a x e em relação a y. Quando você deriva em relação a x, tudo que está na variável y é constante. Quando você deriva em relação a y, tudo que está na variável x é constante. Foi assim que a gente fez, né? E a gente fez um outro método aqui, né? Das não exatas. A gente multiplicava as não exatas por um fator integrante. Aí elas viravam exatas, aí usavam o método da exata para resolver. Perfeito? Então, isso foi o que a gente viu até aqui. Hoje, a gente vai ver essa que está aí no título, que são as homogêneas. Né? As homogêneas surgem da seguinte ideia, da ideia de saber o que é uma função homogênea. Aí, você sabendo o que é isso, aí fica bastante simples, né?
A gente já viu o seguinte, que a função de duas variáveis, ela tem como domínio um pedaço do plano, do R2, e o contradomínio é um número real. Como assim? Ela pega um par aqui, né, ó, e associa a imagem dele, que a gente chama de Z, que é f de xy, né? A gente viu no semestre passado que o y era a função de x, agora não. Essa aqui era a variável independente e essa aqui é a variável dependente, porque dependia de x. Agora não, a gente tem duas variáveis independentes. E aqui é dependente, agora é o z, né? Tá certo? A gente não entrou em muitos detalhes, porque a gente só... E nem vai entrar, porque a gente só vai fazer o que a gente precisa mesmo para aqui, para resolver as equações diferenciais. Então, as funções são assim, tá certo? Aí, esse tipo de função aqui de duas variáveis é chamada de homogênea, né? De três variáveis ou quatro, quantas forem variáveis, isso não importa. Mas, no caso, a gente vai olhar especificamente esse caso de duas variáveis, quando ocorre o seguinte, você calcula f de tx, ty, e o resultado vai ser o t elevado a uma constante vezes f de xy, tá certo? Toda vez que você consegue fazer isso, tirar esse t daqui de dentro com algum expoente, ela é chamada de homogênea. Então, f assim é homogênea. E o alfa é o grau de homogeneidade. Da função f. A ideia é exatamente essa, que então é o grau de homogeneidade da função f. Perfeito? Aí a ideia é a seguinte. Eu vou associar essa ideia de função homogênea com as equações diferenciais. Como assim? Na verdade, é um método de solução que só funciona se tivermos lá na equação funções homogêneas, né? Mas de que forma? Vamos já ver. É o próximo slide. Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, se uma função f possui a propriedade f, tx, ty, t alfa, fxy, como eu lhe disse, né? Para algum real alfa, então f é chamada de função homogênea de grau alfa, tá certo? Alfa é o grau de homogeneidade, tá certo? Agora a gente vai ver um exemplo de como é que isso surge. Aí depois é que a gente vai falar exatamente das equações, né? Por exemplo, fx ao cubo mais y ao cubo é uma função homogênea de grau 3, né? O grau de homogeneidade é 3. Por quê? Se você for calcular o f de tx, ty, né? Isso vai ficar... O que a função faz com o x e o y, né? Que são essas coordenadas aqui. Ela pega aqui, né? E eleva cada uma ao cubo, seja o que estiver na primeira e segunda coordenada. Então, é tx ao cubo mais ty ao cubo, porque isso é o que a função faz com o xy. Aqui eu não tenho xy, eu tenho tx, ty, então é cada um ao cubo. Então, isso aqui ó, é t ao cubo vezes x ao cubo, né? Resolvendo, porque é um produto, o cubo vai para os dois. Mas aí, de novo, como é um produto, o cubo vai para os dois, y ao cubo. Tenho duas parcelas. Fator comum t ao cubo, posso colocar em evidência. Então, vai dar t ao cubo, x ao cubo mais y ao cubo. Mas observe, x ao cubo mais y ao cubo, né? Na verdade, é a própria função, olha aqui em cima, não é? Então, isso aqui ó, é t ao cubo vezes f de xy. Conclusão, f é homogênea de grau de homogeneidade 3. Tá ok? Então, isso é uma função homogênea. Tá? Você consegue tirar o t ao cubo de dentro da definição da função. Né? Aí fica dessa forma aqui. Tá certo? É isso. Então, vamos continuar. Então, olha só, exatamente o que está acontecendo aqui, né? Tá certo? Já essa outra, olha só, ela não é homogênea. Por quê? Porque se você fosse fazer ftx, tx, ty, mesma coisa, ia ficar tx ao cubo mais
ty ao cubo, só que soma com 1, né? Então, você teria aqui, ó, t ao cubo, x ao cubo, como antes, mais t ao cubo, y ao cubo, mais 1. Ó, infelizmente, o t ao cubo não está nas 3 parcelas, está só em 2. Mas nessas duas eu poderia colocar em evidência, e ficaria assim, ó. Mas, infelizmente, isso aqui não é o f de xy, né? Porque tem o mais 1, ó. Para ser o t ao cubo, tinha que multiplicar os 3. Portanto, aqui, ó, f não é homogêneo. Na verdade, as homogêneas, em geral, são polinomiais. Em geral, não é que seja sempre. Elas são polinomiais e ela não tem um fator constante assim sozinho, ó, independente. Tá certo? As que não são homogêneas. As que são homogêneas, né? Ela não tem isso aqui independente. Né? Um outro exemplo, olha esse aqui, ó, fxy, que não é, vou dar um exemplo que não é um polinômio, tá? X ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Ela é homogênea e o grau é zero. Quer ver? Observe. Você vai calcular f de tx, ty, aí você vai ter o quê? Eu já vou fazer direto. Vai ficar tx ao quadrado, então vai ficar t ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado, então é ty ao quadrado, t ao quadrado, y ao quadrado, sobre... Aí aqui no denominador, ó, o denominador, x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, a primeira coordenada ao quadrado, então, t ao quadrado, x ao quadrado, menos a segunda, que vai ser t ao quadrado, y ao quadrado. Isso é igual. A gente pode colocar em evidência, t ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, sobre t ao quadrado, x ao quadrado menos y ao quadrado. E você vai cancelar isso aqui, ó. Aí você vai dizer, ó, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí você vai dizer, professor, cadê? O t desapareceu. Na verdade, ela é homogênea. Quer ver? Ó? Porque eu posso pensar assim, ó, t elevado a zero vezes f de xy, né? Se deu f de xy, eu posso multiplicar por 1, e 1 pode ser o t elevado a zero. Aí, nesse caso, ela é homogênea e o grau de homogeneidade é zero. Perfeito? Então, não são só as polinomiais, tem outros tipos, né? E o grau pode não ter nada a ver com o grau de cada polinômio. Perfeito? Então, a ideia é essa, né? Para você saber que uma função é homogênea, uma função de duas variáveis, né? Tá certo? Então, como eu disse, quando tem uma constante assim, ela não é homogênea. Ok? Agora, no que consiste o método de solução? Consiste no seguinte, olha só. Primeiro, tu tem que ter a equação diferencial escrita na forma como a gente escreve as exatas, lembra? Desse jeito aí. Aí, o que tu tem que descobrir? Tu tem que ter que tanto o m quanto o m, ó, são duas funções, ó, de duas variáveis. Tu tem que testar para ver se elas são homogêneas. Testar como? O que a gente acabou de fazer. Calcular o tx e o ty, e o resultado tem que ser t elevado a alfa, m, xy. Aí, m é homogênea. N, tx, ty. Agora, aqui tem o detalhe. Pode ser que dê um número diferente, né? Então, vou colocar outra letra. mxy. N. nxy, tá certo? Ambas são homogêneas. Só que aqui é de grau alfa e essa é de grau beta, tá certo? Esse método que a gente vai ver agora só funciona se elas forem homogêneas e de mesmo grau, ou seja, o alfa tem que ser igual ao beta. Perfeito? Se ela for homogênea de mesmo grau, o que a gente vai fazer agora vai funcionar para achar a solução da equação diferencial. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Olha só. É homogênea se ambos os coeficientes m e n, do dx e do dy, né, claro, forem funções homogêneas do mesmo grau, como eu acabei de falar. Aí, nesse caso, ó, a gente teria o seguinte, olha só. Que mxy, né? Aqui, porque eu estou fazendo aqui, ó, que eu estou substituindo por... Eu estou substituindo pelo seguinte, ó. Eu já verifiquei, ela é homogênea. Aí, em vez de colocar o x e o y, eu estou substituindo assim, ó, por u igual a y sobre x, tá certo? E vou aplicar o método de solução.
Mas precisa ser assim? Não, pode ser assim. Ou V, ó, ou o mesmo, né? Igual a x sobre y. Tá certo? A ideia é essa. Tá ok? A ideia é essa, ó. O U eu substituo por y sobre x aqui, ó, e encontro isso daqui. Né? Aí vai funcionar isso daqui. Tá certo? Vai funcionar isso daqui. Né? A gente já vai ver como é que isso vai funcionar direitinho. Tá? Ou eu posso substituir desse outro jeito e ficar dessa outra forma. Ó. Então, na verdade, quando eu faço a substituição por U igual a YX, nesse método, tá certo? Ela fica desta forma aqui, ó. E esse aqui, ó, é o grau de homogeneidade dela. Ela fica uma função na variável x e u. Tá certo? Assim como essa outra fica uma função na variável x e u. Aí assim, ó, com essa substituição, ela fica separável. Ou você substitui desse outro jeito aqui, não tem problema, ó. Aí vai ficar desta forma aqui, ó. Vai substituir, em vez de no x, ó, substituir no x, substituir no y, né? Ó. Tá certo? Né? Ó. O que ele fez aqui? Ele fez assim, ó. Né? É de tal forma que vai ficar assim, ó. M, xy, né? Ó. Aí tu vai substituir por yx, né? Então, isso quer dizer que o y é igual a o x. Então, no lugar do y, tu vai colocar o x. Vai ficar mxy, né? Ó, igual a... Aí é x, no lugar do x continua x. Opa, m. Deixa eu arrumar isso aqui. Continua m, né? M. O x continua x. Aí, no lugar do y, eu vou colocar isso que está aqui, ó. O x. Tá certo? Aí, veja que tem x aqui e aqui, né? Ó. Pela homogeneidade dela, esse x vai sair, vai ter o grau de homogeneidade, M, 1 e U. É por isso que fica desse jeito aqui. Ó. Aí na outra vai ficar desse outro jeito. Não vou fazer que você está vendo que é assim que fica. E mesma coisa aqui, só que aqui, ó, quando eu colocar x sobre y, eu vou ter que o x é igual a VY. Aí, em vez de substituir, como é que substituir no y, né? Ó, eu vou substituir no x. Aí, quando substituir no x, vai acontecer a mesma coisa e ela vai ficar na variável y e v. Tá certo? Então, são apenas duas maneiras de fazer a mesma coisa. Ou você usa essa substituição, que fica y igual ao x, ou essa outra substituição, que já vou escrever aqui, ó, e que fica x igual a vy, tá certo? Deixa eu apagar. Então, na verdade, ó, você usa essa substituição, mas sempre que ela for homogênea, não esqueça. Essa substituição significa o seguinte, que você está fazendo o y igual a o x. E essa substituição, você está dizendo que o x é igual a vy, certo? Ou você faz deste modo, ou deste outro, tá certo? De um dos dois, não os dois. Mas toda vez que você usar esse ou esse, quando você fizer a substituição, a equação que não dava, talvez, para resolver por outro método, você consegue resolver, transformar ela em separável e consegue resolver. Né? Vamos já ver no exemplo. Né? Aqui a gente vai seguir, tá certo? Olha, eu tenho esse daqui. Aí, ó, eu substituí, veja bem, vou fazer essa substituição. Pode ser com essa, pode ser uma das duas, mas eu vou fazer com essa aqui, tá certo? Para você ver como é que fica. Né, ó? Aí tá aí. Aí a gente substituiu o mxy pelo valor dele, ó. Tá certo? Aí ficou assim, ó. Aqui, ó, ele está falando da outra, mas você pode fazer do outro jeito. Fazendo do outro jeito, o y vai ser... Ah, não. Esse é o jeito que a gente está fazendo mesmo. Não é outro jeito, não. Bom, como você disse que o y é igual ao x, aí olha só, como é que deriva isso? Olha só. Como é que você deriva isso? Né? Aqui eu coloquei x elevado a alfa em evidência, aí x elevado a alfa vezes isso é zero, então ou x é zero ou esse aqui é zero. X igual a zero chega numa solução, mas eu quero achar uma que não seja trivial, né? Tá certo? Agora, como é que eu substituo? Agora eu quero mudar a variável para x e u, mas eu ainda tenho y aqui, ó. Aí eu vou aqui, ó. Quem é dy dx? Aí você faz assim, ó. Isso aqui não é um produto? Então, deriva a primeira, derivando em relação a x, e repete a segunda, mais
repete a primeira e deriva a segunda. Em relação a x vai dar 1, né? Aí você passa o dx para o outro lado, aí vai ficar dy. Aí quando multiplicar aqui, multiplicar esse, vai cancelar o dx com o dx, vai ficar x du. Aí quando o dx multiplicar o 1, vai ficar mais o dx. Aí você, aqui no dy, você substitui por x du mais o dx. Tá certo? Vamos lá? Vamos fazer a substituição para ver como fica. Tá? Vai ficar assim agora. Então vai ficar m, 1u, dx, mais. Ó, veja que o m era a função de duas variáveis, agora só tem uma, o u. O n é a mesma coisa. Aí fica n. Mas aqui, por enquanto, eu tenho 3 variáveis. E só pode ter que ficar 2. Acho que eu vou usar para resolver. Né? Ó, vê, quem é o dy? X du mais u dx. Aqui embaixo, né? Ó, igual a 0. Pronto, substituir, vou apagar. Já está ótimo. Bom, o meu objetivo é que ela fique separável, né? Que eu falei para vocês que ela ia ficar separável. Então, vai ficar assim, ó. M, 1U dx, mais x, n, 1U du, né? Eu estou multiplicando aqui, ó, esse aqui por esse. Tá certo? E agora eu vou multiplicar ele mesmo por esse outro aqui, ó. Aí vai ficar mais U, n, 1U dx, igual a 0. Como eu quero que ela fique separável, eu vou colocar o du para esse lado, vai ficar aqui ainda, x, vezes n, 1u du, igual a, aí eu vou colocar assim em evidência, menos m, 1u, mais u, n, n, 1u. Tá certo? dx. O que aconteceu? Esse aqui estava positivo, passou negativo. Passou negativo, eu coloquei o menos em evidência, tá? Vamos continuar para a gente chegar no resultado, tá? Aí eu vou apagar isso aqui, né? Ó. Aí você nota que ela já está separável, né? Ó. Falta só o quê? Eu passar esse que só tem o U para cá e esse que só tem o X para lá, né? Então, vou fazer isso. Então, vai ficar... menos N, 1U, né? Aí, esse aqui é o denominador, tá certo? Vai ficar M, 1U, mais U, N. Não precisa daquele parêntese ali, né? Que é a multiplicação. N, 1U, tá certo? Aqui é vezes, né? Aí ficou o DU. Igual a... Ó, eu passei com menos e tudo para cá. Por isso que ficou menos aqui, ó. Tá bom? Aí aqui, ó, vai ficar 1 sobre x dx, porque o x está multiplicando para estar dividindo. Pronto. Aí você vê, ó, que no primeiro membro só tem o u e no segundo membro só tem o dx. E daí é só integrar dos dois lados. É isso que você vai fazer todas as vezes, fazer aquela substituição. Bom, mas aqui, ó, veja que eu substituí por YU. Se você substituísse por x igual a VY, aí em vez de ficar na variável x desse lado, a única mudança é que desse lado ia ficar na variável y, tá certo? Aí aqui ia ficar 1v, aliás, v1, aí vm não sei o quê, e aqui o n sem o coeficiente. Vai ter essa mudança, perfeito? Né? Mas o processo é o mesmo. E no final tem essa vantagem. A função, a equação fica separável, e daí é só integrar os dois lados, tá certo? Então, o pré-requisito aqui, como em tudo que a gente viu até aqui, é saber resolver bem integral. Deixa eu apagar para você ver como é que fica no final. Tá certo? Aquela derivada, né? Ó, aí substituindo, né? Olha só, como eu lhe disse, né? Ó, exatamente como nós fizemos, tá ok? Só que aqui, ó, ele vai deixar tudo no primeiro membro. Aí você vai ver que vai ficar separado, né? Ó. Aí o que eu vou fazer? Dividir todo mundo por
dividir todo mundo por isso aqui, ó. Por esse, né? Ó, por esse vezes x. Quando eu dividir todo mundo por esse vezes x, aí aqui, ó, eu vou dividir todo mundo por isso aqui, ó. X vezes esse negócio aqui todinho, ó. É o que vai ficar aqui dentro. É quando eu dividir isso aqui, vai cancelar e vai dar x. Vai ficar 1 sobre x dx. Aí mais, tá certo? Aí quando eu pegar esse aqui e colocar aqui embaixo, aí vai cancelar o x com x, aí vai ficar esse aqui sobre isso. Né? Ó? Aí vai ficar exatamente assim, ó. Olha aí. Né? A diferença para o nosso é que a gente pegou esse aqui e passou para o outro lado e ele ficou negativo, né? É só para você ver que ficava realmente separável, né? Tá ok? Vamos ver como é que fica agora no exemplo. Eu acho que isso aqui é muito teórico. Eu acho que fazendo no exemplo, eu acho que se tiver havido alguma dúvida, fica esclarecido. Na verdade, ela não fica separável na variável x, y. Ela fica separável na variável x e u. Aí, no final, você pega o u e substitui, né? Ó, por y sobre x. Aí acha o resultado. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer. Tá ok? Vamos lá. Tá aí o exemplo. Primeiro, verificar se ela é homogênea. A primeira coisa é essa, né? Ó, quem é o m? xy é x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem é o n xy? É x ao quadrado menos xy. Vamos verificar se ela é homogênea? Então, a gente vai pegar o m e ver quanto dá o tx, ty. Aí daí é só substituir, ó. Fica tx ao quadrado mais ty ao quadrado. Isso aqui é igual a t ao quadrado, x ao quadrado mais t ao quadrado, y ao quadrado. Coloco o t ao quadrado em evidência. Tá certo? Aí eu vou ter que isso é t ao quadrado e x ao quadrado mais y ao quadrado, na verdade, é o nosso m aqui em cima, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Perfeito? Aqui é a mesma coisa. N, tx, ty. Aí eu vou colocar tx ao quadrado menos, aí o x é tx e o y é ty, né? Aí substitui direitinho, vai ficar t ao quadrado, x ao quadrado, menos t vezes t, t ao quadrado, x vezes y, xy. De novo, coloco o t ao quadrado em evidência, fica x ao quadrado menos xy, e concluir que isso é t ao quadrado, n de xy. Aí, olha só, ambas são homogêneas e de mesmo grau de homogeneidade. Então, eu posso usar o método das homogêneas. Perfeito? E é isso que eu vou fazer agora. Tá? Então, vamos lá. Bom, aí eu tenho duas opções. Ou eu faço U igual a Y sobre X, ou posso fazer V igual a X sobre Y. Você que escolhe. Tá certo? Eu vou escolher como foi feito lá naquele exemplo lá. Olha só. Aí eu vou escolher, vai ficar assim, ó. Vai ficar Y igual a UX. Aí a derivada, ó, já tenho que saber que a derivada de Y vai ser u dx mais x du, né? Já fiz, eu tô só, não estou fazendo direto. Bom, vou apagar ali aquele lado. Vou apagar ali aquele lado para a gente prosseguir, para ter espaço, né? Então, temos isso daqui. Agora, vamos substituir tudo lá. Então, ó, o x ao quadrado continua x ao quadrado. Mais, agora o y ao quadrado vira o x. Então, é o x ao quadrado. Tá certo? Isso aqui tudo dx. Mais x ao quadrado menos, agora aqui, esse aqui, ó, xy. Então, é x vezes o y é o x. Aí substitui y por x. E em vez do dy, coloca u dx mais x du. Igual a zero, né? Porque é igual a zero. Estou substituindo aqui na equação, ó, certo? Tudo isso aqui, ó, esse e esse. Tá certo? É isso que eu fiz. Então, só recapitulando. Nessa equação, né, ó, nessa equação, eu estou substituindo esse e esse aqui também, né? Então, vamos lá. Fazendo as continhas, eu vou ter aqui, ó.
x ao quadrado, mais u ao quadrado, x ao quadrado dx, mais x ao quadrado menos u x ao quadrado. Tá certo? Vezes u dx, tá certo? Aí mais, vou de novo aqui substituir, ó, vai ficar x vezes x ao quadrado menos o x ao quadrado, né? Vezes o du, né? Igual a zero. Só recapitulando. Esse aqui eu repeti. Esse aqui não. Esse aqui todinho eu multipliquei por esse. Então ficou o u vezes ele, né? E aqui é x vezes x, ficou x ao quadrado. É a mesma coisa aqui, ó. X ao quadrado menos o coeficiente é o mesmo, só que agora está multiplicado aqui por x. Ó, é ele mesmo multiplicado aqui por x. Perfeito? Tá ok? Ó, antes de organizar direitinho, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Vai ficar 1 mais u ao quadrado dx. Mais, aqui a mesma coisa, x ao quadrado, 1 menos u dx. Vou deixar assim por enquanto, porque eu não sei o que vai dar. Tá certo? Mais, aqui eu colocando x ao quadrado em evidência, fica x ao cubo, 1 menos u du, igual a zero. Perfeito? Vou apagar ali. Não, eu vou escrever lá em cima e depois eu apago, né? Tá certo? Aí o que eu vou fazer agora? Vou colocar o dx em evidência, né? E, na verdade, eu vou colocar x ao quadrado dx em evidência, ó, porque ó, posso colocar os dois em evidência, porque ambos estão na mesma parcela, né? Ó, então, vou colocar bem aqui. Ó. Vai ficar x ao quadrado. Aí aqui vai ficar 1 mais u ao quadrado. Tá certo? Aí aqui, como eu tirei x ao quadrado, ficou 1 menos u vezes u. Eu vou multiplicar logo esse u aqui dentro. Ó. Vai ficar u mais u menos u ao quadrado. Tá certo? O que eu estou fazendo? Peguei esse u que está aqui fora e multipliquei aqui. Ó. Aí ele multiplica os dois, né? U vezes 1 é u, menos u vai dar u ao quadrado, tá certo? Aí, como eu coloquei o x ao quadrado, falta escrever o dx em evidência, que era no final. Tá certo? Aqui não, aqui já está tudo pronto, eu deixo do jeito que está. Mais x ao cubo, 1 menos u du igual a zero. Perfeito? Ok? Então, só recapitulando. Aqui eu coloquei o x ao quadrado, tá aqui, né? Ó. Tá aqui ele, né? Ó. Aí ficou 1 mais u ao quadrado, que está aqui, e 1 menos u vezes u. Eu só multipliquei, ficou u menos u ao quadrado. Aqui. Dx. Aí esse outro só foi repetido, né? Como você pode ver aqui. Deixa eu apagar para a gente continuar. Vou apagar, né, direitinho, para a gente continuar. Agora vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ficar esse resultado aí dessa equação. Vamos achar. Nosso objetivo é achar o y, não esqueça, né? Mas esse primeiro objetivo é achar o u. Depois a gente pensa no y, tá? Então vamos lá. Aqui ficou. Bom, eu vou dividir todo mundo aqui por x ao cubo, né? Para que ele venha para cá, para esse, tá bom? Quando eu dividir todo mundo por x ao cubo, né? Vai ficar x ao quadrado vezes 1 mais u dx sobre x ao cubo. Opa, na verdade eu tenho que dividir por mais que isso. Vou já lhe mostrar pelo que eu tenho que dividir. Pelo menos eu vou pensar primeiro no x ao cubo, depois eu penso no outro, tá bom? X ao cubo. Tá ok? Vou dividir todo mundo por x ao cubo primeiro. Aí mais, ó, aqui, ó, o
U ao quadrado cancelou com menos U ao quadrado. Aí ficou só 1 mais U. Aí nesse aqui, ó, não cancela nada, mas eu estou dividindo todo mundo por x ao cubo, né? Ó. Então, vou colocar aqui. Ó. 1 mais U du dividido por x ao cubo. Só que se eu dividir só por x ao cubo, o 1 mais 1 continua aqui. Então, agora, aqui não é mais, é menos, né? Perdoe aí que eu já copiei errado. Vamos colocar o menos direitinho aí. Ó. Que é 1 menos U, né? Ó. Tá certo? Agora eu vou dividir por 1 mais U. 1 mais U, porque aí ele some daqui, porque é o que eu quero que suma, né? Ó. Então, 1 mais U. Tudo isso igual a zero. Aí, esse lado aqui vai ficar 1 sobre x dx, mais esse lado, ó, eu vou cancelar o x ao cubo com o x ao cubo, né? Assim como eu calculei isso, e aqui sobrou o x aqui embaixo, ficou 1 menos u sobre 1 mais u du igual a zero. Agora sim, eu passo esse aqui para o outro lado. Aí vai ficar 1 menos u sobre 1 mais u du igual a menos 1 sobre x dx. Tá certo? Tá ok? Na verdade, eu vou tirar esse menos daqui e deixar ele aqui, tá bom? Multipliquei por menos 1, aí o menos veio para cá. Você vai entender por quê. Tá ok? Tá bom? Tá, agora vamos continuar. Vamos apagar o que precisa ser apagado, né? Ó, isso aqui, por exemplo, precisa ser apagado, tá certo? Então, tudo direitinho, entendido. Agora, vamos já integrar os dois lados. Agora, o próximo passo é integrar, mas a gente vai dar uma arrumadinha para que a gente possa resolver a integral de maneira bem satisfatória, tá certo? Eu vou fazer uma inversão ali, ó. Tá. Eu vou multiplicar esse menos aqui, vai ficar U menos 1. Como aqui é 1 mais U, tanto faz. 1 mais U ou 1 menos 1. Menos com mais é menos 1, menos com menos é mais U, tá certo? Du igual a 1 sobre x dx. Ok? Agora eu vou apagar o restante. Tá ok? Direitinho, ó, multipliquei menos com mais dá menos, tá aqui menos 1, menos com menos dá mais U. E aqui é 1 mais U, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, é isso aí que a gente ficou, tá certo? Bom, veja que do lado direito, a integral já é bem simples. Já do lado esquerdo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. U mais 1, só que aqui é menos 1, né? Ó. Então, vou colocar menos 2. Tá certo? Mas para que é isso? Para facilitar a solução da integral. É só para isso. Quer ver? Olha. Quando eu colocar U mais 1 aqui, ó, eu posso colocar a parcela nos dois. Ó. Como é que você resolve isso? Lembra? Repete o denominador, tá aqui, ó, e soma o numerador. U mais 1 menos 2 é U menos 1. Então, é a mesma coisa, escrito de forma diferente. Mas esse aqui dá 1, ó. E esse outro pode ser escrito assim, ó. Tá ok? Aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou integrar. A integral desse aqui é U menos 2. A integral desse aqui é ln de U mais 1. Tá certo? Em geral, teria que dar módulo, mas você vai ver que o módulo não vai ser necessário, porque a gente vai fazer uma pequena alteração aqui, ó. Mais a constante, né? Ó, que eu vou chamar de C1. Tá certo? Vai ficar dessa forma, né? Ó. Tá? Tá ok? Então tá, agora eu vou apagar o restante. Apagar de novo para a gente continuar. Bom, a gente, daqui para cá, ó, aqui eu já resolvi. Ó, nem coloquei que é integral, né? Me perdoe aí. Ó. Então, ó, eu integrei esse lado e integrei esse lado. Quando eu integrei o 1, ó, como é du, dá U, menos. Duas vezes a integral de 1 sobre U mais U, porque o 2 é constante repete, é ln de 1 mais 1. E a integral de 1 sobre x é ln de x, né? Tudo aqui deveria ser em módulo.
Mas veja que não vai precisar do módulo, porque esse negócio aí vai dar exponencial, aí não vai precisar do módulo, tá? Por isso que eu já estou tirando, que é para evitar os problemas. Né? Então, vou apagar aqui. Agora, olha só. Olha o que eu vou fazer. Vou fazer assim. Esse aqui, eu vou escrever assim. Ó. Isso aqui é ln de E elevado a U. Tá certo? Por quê? Porque eu posso colocar U para cá, ln de E é 1, então dá U. É a mesma coisa. Olha por que eu estou fazendo assim. Você vai já entender. Aí, menos não, mais. Aí eu vou colocar aqui, ó, ln de U mais 1 elevado a menos 2. Ó. Tá certo? Esse menos vai para cima, né? Ó, então fica mais aqui. Isso aqui é igual a lnx. Ó, para ficar tudo ln, ó, C1, como é um número real, ele é solução de algum logaritmo. De qual logaritmo? Ln de E elevado a... Eu vou colocar elevado a K, né? Vou colocar logo o K aqui. E vou tirar esse 1. Não, já está aí, deixa ser 1 mesmo. Pode ser que eu precise mudar de novo, né? Então, C1 vai ficar assim, né? Ó. Tá certo? Tá. Agora, para que é isso? Porque aqui pode ficar ln de E elevado a U vezes U mais 1 elevado a menos 2, tá certo? Que é igual a ln de x vezes E elevado a C1. Por quê? Porque o logaritmo transforma multiplicação em soma de logaritmo. Então, eu posso voltar. Né? Aí eu posso cancelar isso com esse, né? Ó, só para eliminar. E ficou assim, ó. Ficou E elevado a U sobre U mais 1 ao quadrado igual a x vezes, olha só. Isso aqui, ó, é elevado a C1. O E é constante, C1 é constante. Eu posso chamar de C, né? Para ficar assim. Tá certo? Agora, eu não quero a solução em termos de U e X. Eu quero a solução em termos de X e Y, né? Porque foi assim que foi dado o problema. Então, o que é que eu faço? Eu substituo agora, né? Vou substituir. Tá certo? Vou apenas substituir, né? Vai ficar E elevado, o U é Y sobre X, igual a CX vezes, esse aqui tá dividindo, passa multiplicando. Aí eu vou colocar assim, ó, Y sobre X mais 1 ao quadrado. Pronto. E eu posso até multiplicar aqui, ó, e resolver o quadrado, simplificar. Ah, vai dar para simplificar, né? Então, eu vou fazer isso. Vai ficar E elevado a Y sobre X igual a... Ó, esse aqui, ó, vai dar CX vezes Y mais 1 mais X, né? Sobre X. Só que esse x está ao quadrado, então posso cancelar esse x com esse x. Então vai ficar c y mais x ao quadrado sobre x. E essa é a solução. De maneira bastante simples, direitinho, só fazendo as continhas básicas, né? Tá certo? Essa é a nossa solução da equação. Como eu disse que ia ficar exponencial, né? Isso aqui tem resultado sempre positivo, então isso aqui tem que ser sempre positivo, a expressão é positiva. Então, por isso que eu não precisei colocar módulo lá, que não havia problema. Tá certo? É isso daí, essa é a solução. Então, vamos apagar e vamos acompanhar os slides, que foi feito de novo aqui através dos slides, né? Vamos ver. Olha aí. Aí ele mostrou que é homo de grau 2, nós fizemos isso com detalhe, direitinho, para não ter dúvida. Depois de feito isso, substituímos y igual a u elevado a x e a derivada, né? Encontramos isso daí, não é? Exatamente como está aí, a gente encontrou. Colocou o x ao quadrado em evidência, multiplicou e ficou com isso daqui. Aí dividiu por x ao cubo sobre 1 mais u, para separar as variáveis, e ficou assim, né? Tá certo? Olha aí. Exatamente como a gente fez, olha só, olha só. Só que no nosso a gente multiplicou por menos 1, então aqui ficou positivo e aqui ficou negativo, né?
deu simétrico, tá certo? Não é? Mas é a mesma coisa, tu vai ver que o resultado vai ser o mesmo. Aí aqui resolve a integral, normal, né? Ó. Tá ok? Tá certo ali? Aqui ele já substituiu, nós só substituímos no final, tá certo? E ficou isso daqui, né? Ó. Aí aplica E dos dois lados e fica aquele nosso resultado. Tá certo? Só que a gente deixou o CX para o outro lado, não foi? Tá? Então é isso daí, amigos. Tá certo? Ficou isso daí. Exatamente como a gente fez, é isso. Tá? Então, esse é mais um método para resolver equações diferenciais, né? Eu acho que essa semana ainda eu envio a lista de exercícios para os senhores, tá? E até a próxima aula. Tá ok?